Isso aí, gente. Olha só. Então, beleza? Como é que tá? Fechou já? Vai lá, já saiu? Já foi? Já mesmo? Sério? Então, beleza. Então é isso aí, gente. Muito tristeza pelo Evandro. Assim, o Evandro já foi! O Evandro já foi! Agora sim, piazada. Agora isso aqui é meu, tá? Isso aqui é meu. Porque é o seguinte, é um rapaz que eu gosto muito, cara. Eu ajudo ele, empresto minha caminhonete pra ele, entendeu? Pra ele falar que é dele, mas a gente quer o bem desse menino. Só que aí ele vem e ele tá... falar pra ele que ele é o dono da empresa. E aí ele precisa disso, entendeu? É isso aí. Agora é nóis! Agora é nóis! Uhul! Agora sim, agora não tem mais ninguém triste. Agora é nóis. Vou mostrar pra vocês com quantos agentes públicos se faz uma lava-jato. Olha só. Vamos então para agora a aula de ética pra você. Tá agora muito mais livre, muito mais tranquilo, muito mais feliz. Aula de ética pra você que vai fazer o concurso do INS. INS é o INSS. Você que vai fazer o cargo de TS, que é técnico de segurança. O que aconteceu? Esse negócio é geladinho, cara. Esse negocinho é bom, só não pode dar uma respirada se dá um barato. Gostei desse negócio aí. Olha só. Gente, o lance é o seguinte, tá? Pô, Goiânia, você falou que ele tinha saído, cara. Tranca a porta, fecha a porta. Isso, fechou, já é nóis. Olha só, galera, então vamos lá. Mas acho que não, qualquer coisa, né? Não tem como a gente parar a aula, então pelo menos até o final dessa aula eu tô com o emprego garantido. Vamos demorar bastante, vamos até o final do dia, de ética. Aí nós fazemos o seguinte, 1001 ética, depois a gente faz revisão de ética, ética acústica, né? E assim a gente vai enrolando, tipo 1001 noites. Mas vamos parar de brincadeira, vamos falar sério agora, tá? Gente, é o seguinte, ó. Quando você fala de ética, e se a banca for a CESP ou UNB, nós temos a possibilidade de ter aí umas 6 questões, até 7 questões de ética, caso seja a CESP. O problema é que, às vezes, o edital traz, ou melhor, a banca traz no enunciado de ética 3 questões, 4 questões, mas ao longo da prova você descobre várias outras questões que têm relação com ética. Quando a gente fala de ética, a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. A questão conceitual, o conceito, se for CESP ou UNB, pode anotar isso aqui, 2 questões relacionadas a conceito, tá? E aí nós temos a ética aplicada que leva em consideração alguns elementos aí do universo que nós entendemos como ética no serviço público. E aí a ética aplicada, provavelmente, ela tem a relação aí com um decreto, que é o decreto que estabelece o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, que é o decreto 1171/1994, tá? E ele é provavelmente uma das referências, sim, porque a CESP gosta desse decreto. Nós temos também um outro decreto, que é o decreto de 26 de maio, tá? 26 de maio de 1999, e esse decreto aqui vai falar sobre a comissão de ética, tá? É importante também porque as comissões de ética passaram a fazer parte aí de um número cada vez maior de questões, e também vai falar sobre o decreto 6029, tá? O decreto 6029 de 2007. O decreto 6029 de 2007 é ele que estabelece e instala o sistema de gestão ética na administração pública, traçando aí alguns parâmetros, balizando algumas ações e algumas atitudes em relação à ética, ao comportamento ético e também à aplicação de penalidades e tudo mais. Então são esses 3 decretos que poderão estar sendo cobrados, que serão cobrados na sua prova, seja a CESP ou seja a FCC. E nós temos também 2 leis que é importante você lembrar, tá? São 2 leis importantes. Uma delas é a 8.112 de 1990, tá? A 812 de 90, porque ela é o Estatuto dos Servidores Públicos e normalmente nós temos alguma referência aí da ética com alguma postura aqui presente na lei. E nós temos também a 8429 de 1992, a 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa, também vinculada, relacionada à ética, sem dúvida nenhuma. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos resolver questões, e resolvendo questões, a gente vai dando para você também um parâmetro na parte relacionada ao conteúdo. Mas você nunca pode esquecer o seguinte, vamos lá. Vamos lembrar uma coisa bem interessante. Quando eu falo de ética, eu falo de algo que é universal. A ética, ela não é relativa, a ética é universal. A ética, ela é absoluta. A ética, ela também é o quê? A ética, ela também serve como um balizador atemporal.
não está submetida às ações do tempo. E eu também tenho que lembrar de uma outra coisa. A palavra ética, ela tem uma origem, né, na língua grega, a origem do grego. E lá na língua grega nós podemos dizer que ela tinha algo relacionado a caráter, tá certo? Porque já apareceu questão da CESP dizendo que a ética e a moral tinham origem etimológicas semelhantes. Não, moral tem origem no latim, a ética tem origem no grego. E eu preciso dar um conceito para isso, né? Então vamos dar um conceito para essa ética. O conceito de ética é o seguinte: a ética nada mais é do que o estudo científico da moral, ok? Se é o estudo científico da moral, o que eu entendo? Que a ética ela é objetiva. Não interessa se você está no Amazonas ou se você está no Rio Grande do Sul, tá? Se você for servidor público civil do Poder Executivo Federal, você está submetido ao mesmo código de ética em qualquer parte do país, porque a ética é absoluta, universal, atemporal, ok? Vamos lembrar um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Vamos lembrar um pouquinho de cada um desses itens que eu passei para você. Então vamos lá, vamos começar com a primeira, só para a gente lembrar, daqui a pouco você vai resolver a questão junto comigo, e aí você vai lembrar melhor ainda, porque vai lembrar fixando, e isso é muito mais eficiente, beleza? Quando eu falo do decreto 11.7.1 de 94, eu lembro que ele está dividido em regras deontológicas, tá? E as regras deontológicas, elas dizem respeito ao senso do dever, exatamente ao senso do dever no exercício da função pública. E aí nós temos vários pontos falando sobre a importância do zelo, a importância também de uma conduta que seja baseada na retidão. Nós temos também aí a ideia de que a consciência dos princípios morais devem fazer parte, tá? Devem fazer parte do cotidiano do servidor público no exercício da sua função. Mas não só no exercício da sua função, tá? Nós temos também que lembrar que além de fazer parte no exercício da sua função, a vida particular está atrelada ao serviço público. Portanto, nós temos que lembrar que se ele tiver uma má conduta na vida particular, isso pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida pública. Lembrar também aqui dentro das regras deontológicas que a moralidade, ela surge como produto da finalidade e da legalidade. Legalidade, fazer aquilo que a lei autoriza ou ordena. Finalidade é agir em nome do interesse público. E lembrar também do elemento da publicidade, que de acordo com as regras deontológicas, constitui requisito de eficácia e é também de moralidade do ato administrativo. A publicidade do ato, salvo casos previstos em lei de investigações policiais, interesses superiores da administração, constitui requisito de eficácia e moralidade. Então lembra o seguinte, são 3 casos que o ato administrativo não precisa de publicidade, são 3 casos. Investigação policial, nós temos interesse superior da administração, já vai? Deixa eu chamar depois para falar, quer falar agora? Quer dar um oi? Dá um oi pessoal então. Vem dar um oi pessoal, fala do teu material, cadê o teu material? Será que a gente já pode falar aquele negócio lá? Acho que pode, boa tarde. Fala, que daí tarde, se não der, não deu, mas fala. Vou falar, né? Vamos falar, agora a gente assume junto. Eu já tô com... Boa tarde, gente. Olha o vozeiro embora, dele. Não é, rapaz, tô com uma gripe, o velho tá ruim hoje. É mesmo? O velho tá ruim hoje, tá? Mas vocês continuem com o tio aqui, que tá embaladíssimo, um pouco molhado, mas tá. Eu se me molhar desse jeito, pego gripe 3 anos. 3 que já era. Direto, sem parar. Agora tem mais um velho, que é o Diogo, né? O Diogo, agora eu tá tô feliz, pau. né? Mas nós estamos em breve lançando mais um material aí, está vindo na sequência aí, estamos com uma série de livros prontos aí, e eu e o tio também vamos partir para um projeto novo, que logo a gente conta para vocês. É isso aí, tá? A gente não pode falar agora que vai ser um manual de atualidades, mas não pode falar que é de atualidades, não pode, tá? Mas vai ser um manual, não é para falar que não vai podemos ser um manual, falar que vai ser um manual. Mas, gente, bons estudos para vocês, um abraço, sucesso, beijo para todo mundo. Tchê. Valeu, Li, obrigadão, hein? Tchau, falou. Gente, olha só, então as regras deontológicas, então lembra disso aí, tá? Publicidade de todo e qualquer ato administrativo, salvo casos, interesses superiores à administração, segurança nacional e investigação policial, beleza? Aí depois nós temos os deveres, tá? Nós temos os deveres e nós temos as vedações, dentro deste decreto, deveres, vedações, e aí nós temos as comissões de ética. Legal. Só que as comissões de ética, elas foram trabalhadas, tá? As comissões de ética foram trabalhadas de maneira
aqui um pouco aberta, tá certo? Por isso que nós temos as comissões de ética sendo trabalhadas de uma forma um pouco geral, pelo decreto 1171/94. Aí veio o decreto de maio, né, de 99, vamos colocar assim, o decreto de maio de 99, e esse decreto de maio de 1999, o que ele fez? Ele estabeleceu as comissões de ética pública que deveriam auxiliar o presidente como instância consultiva no que diz respeito ao assunto de ética e que também, obviamente, seriam aí responsáveis pela produção do Código de Conduta da Alta Administração Federal. E depois, finalmente, antes de a gente começar os exercícios, tivemos o decreto 60, decroto é foda, né? O decreto 6029 de 2007. Esse decreto 6029 de 2007, ele instalou o sistema, tá? O sistema de gestão ética na administração pública. E o interessante é o seguinte, o sistema de gestão ética, ele é formado basicamente pela Comissão de Ética Pública, tá? Pela CEP, Comissão de Ética Pública, pelas comissões de ética, de acordo com o decreto 1171/94, e também pelas demais comissões, tá? Pelas demais comissões de ética. Outra coisa interessante, vamos lá, quando eu falo da CEP, da Comissão de Ética Pública, você tem que lembrar que ela é formada por 7 brasileiros, tá? Indicados pelo presidente da República, indicados não, né, cara? Nomeados pelo presidente da República. Então, 7 brasileiros nomeados aqui pelo presidente da República para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitindo uma única recondução, ok? Uma única recondução. E os trabalhos no âmbito da CEP não trazem remuneração nenhuma. Remuneração nenhuma, beleza? Então, 7 nomeados pelo presidente, mandatos de 3 anos, tá? Uma única recondução sem remuneração. As demais comissões de ética, elas são formadas pelo quê? Por 3 membros, tá? Mais 3 suplentes, beleza? Então, lembra, 3 mais 3 suplentes, designados pela autoridade máxima do órgão a que diz respeito. Também 3 anos aqui é o tempo do seu mandato, da sua atuação no âmbito da comissão de ética. Lembra dessa diferença? Às vezes as pessoas falam, Tchê, mas as comissões de ética é 3 pessoas ou é 7? Depende, você está falando de comissão de ética pública, é 7. Você está falando das comissões de ética de acordo com o decreto 1171/94, aí é 3, tá? 3 e 3 suplentes. Aí a autoridade máxima ali no órgão é ele que vai apontar os índios e falar assim, você vai se dar ética? Vai ser? Então vai ser você também, você também. Show de bola. E é assim que nós constituímos a organização. Só que você tem que lembrar de uma outra coisa. Quando for cobrar, né, o caso do decreto, ou quando for cobrar questões relacionadas a isso, a prova também pode colocar para você questões relacionadas à ética e à cidadania, que foi como caiu na última prova elaborada pela banca CESP. Aí o legal de trabalhar a ética, eu me sinto bem, porque eu posso pegar a última prova da CESP, que foi aqui a prova de 2008, e eu posso trabalhar com você tranquilamente, porque o assunto é o mesmo, cara, é ética. Eu que estou acostumado com a atualidade, que nunca dá para usar as questões da prova anterior, porque sempre muda, né? Agora é muito gostoso poder trabalhar esse assunto com você. Então vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Natália e sua equipe de servidores do setor de comunicação de um ministério foram encarregados de preparar folheto destinado a divulgar as atividades da CEP e de explicar em particular as relações entre o presidente da República, os ministros de Estado e a referida comissão. A partir dessa situação, julgue os próximos itens. Suponha-se que o folheto, preparado pela equipe de Natália, explicasse que as decisões tomadas pela CEP não precisariam ser necessariamente seguidas pelo presidente da República, visto que a comissão se caracteriza apenas como um órgão de aconselhamento. Nesse caso, a informação do folheto estaria correta, pois em matéria de ética pública, a CEP é de fato instância consultiva do presidente da República e dos ministros de Estado. Corretíssimo, em se tratando de ética, a CEP é a instância consultiva do presidente, até porque a penalidade aplicada pela CEP só pode ser a penalidade de censura, né? Ela não vai poder, a comissão de ética resolveu tirar o presidente, derrubou o presidente, cassou o mandato dele, suspendeu os direitos políticos, não vai fazer isso não. E em assuntos, se tratando de assuntos de ética, a comissão é uma instância consultiva do presidente da República e dos ministros de Estado. Então tá corretíssima a questão 01. Olha o tempo, vamos
vamos lá, próxima questão. Suponha-se ter havido um episódio largamente noticiado pela imprensa em que a votação de matéria polêmica houvesse terminado empatada e o presidente da CEP houvesse desempatado em favor de uma das partes. Nessa situação, seria correto que a equipe de Natália explicar que o presidente da CEP tem voto de qualidade nas deliberações do seu colegiado. Corretíssimo! Tá? O presidente da CEP tem voto de deliberação, porque olha só, voto de qualidade, perdão. Você tem aqui 7 membros, né? Beleza, tem o presidente da CEP, ok, dá 6, e se der 6 votos, e se terminar 3-3, aí entra sim o presidente, e isso de acordo com o decreto 6029 de 2007. Então tá correto, a equipe da Natália tá de parabéns, contribuindo aí para o progresso do interesse público.